Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E o tema de hoje é o que é o Evangelho para você. Mas antes da gente conversar um pouco sobre esse assunto, antes da gente adentrar dentro desse assunto, eu gostaria de pedir aqui para que você fizesse parte, para que esse canal também se tornasse um pouco seu. Você seguindo aqui, você apertando no botãozinho para se inscrever, ativando o sininho e também deixando seu like, né? Curte esse vídeo, tá bom? Então, vamos nessa, vamos entrar para o tema de hoje. O que é o Evangelho para você? Bem, é uma pergunta e fica até um pouco curioso por que uma pergunta nesse sentido. Porque eu quero te fazer pensar um pouco a respeito do Evangelho. Geralmente, quando eu dou aula sobre esse assunto, quando eu debato sobre esse assunto, eu costumo perguntar para as pessoas, quando a aula de evangelismo ou de evangelho, eu pergunto o que é o Evangelho para você? Enfim, eu escuto várias coisas e coisas certas, coisas coerentes, mas às vezes faltando alguma coisa, faltando uma pincelada, faltando um detalhe que eu quero trazer aqui para você, mas quero te fazer pensar durante esse vídeo. E a primeira coisa que eu quero que você pense, eu quero que você analise é a palavra evangelho. Então eu quero te fazer primeiramente também pensar nesse evangelho. O que é evangelho? Talvez alguns de cara já lembraram, já se sintonizaram no que é evangelho. Então, o evangelho do grego, ali do original, ele quer dizer boas notícias, né? Pensa bem, já analisa bem. O evangelho, ele é boas notícias. O evangelho é o conjunto, né, da doutrina de Cristo, de Jesus Cristo, que são boas notícias. E trazendo para os dias de hoje, nós, de um tempo para cá, nós chamamos essas boas notícias de boas novas. Quanto mais o tempo passa, mais nós vemos o quão é importante trazer essas boas novas, essas boas notícias. Por isso que eu quero te fazer a pensar nisso. Mas qual a mensagem do evangelho? A gente pensa em qual a mensagem do evangelho? Qual a mensagem do evangelho? A gente tem que voltar lá no princípio para entender a mensagem do evangelho. No princípio, na criação de tudo. O homem e Deus, eles andavam juntos. Deus, ele cria o homem à sua imagem, semelhança, eles andavam juntos, eles tinham essa conexão. E através do evangelho, Deus, ele quer isso, ele quer trazer essa conexão novamente com o homem. Porque assim como está em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nisso nós vemos que a palavra destituído é perder o direito. É como você tivesse uma herança e você perdesse o direito da sua herança. Então há uma separação, há um distanciamento. E quando a gente começa a analisar o evangelho, nós vemos que nessa separação, nesse distanciamento, lá ainda em Gênesis capítulo 3, Deus ele promete, Jesus Cristo, ele promete a semente da mulher, que é Jesus, e ele promete numa questão que aí ele vem trazer o ponto máximo do evangelho. Qual o ponto máximo do evangelho? E a gente nos faz lembrar qual o ponto máximo do evangelho. Então quero que você guarde aqui que a mensagem do evangelho é amor e perdão. Tanto que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. E ele entrega, porque Deus amou, primeira mensagem. Então quando ele entrega, aí ele está perdoando o ser humano. Voltando em Romanos 3,23, eu quero aqui mostrar para você na tela agora um lindo desenho. Olha, o seu desenho lindamente. Então eu quero compartilhar aqui o meu dom de desenhar. Eu espero que você não me leve a mal, mas é para te ajudar, talvez a te sintonizar melhor com o texto de Romanos 3,23, para você entender também melhor o texto de João 3,16, que vai te fazer também entender já o próximo texto que eu quero te trazer, que é João 1,12, que eu quero ler para você aqui, que vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí nós passamos a entender esse desenho aqui que vai te ajudar a entender a mensagem do evangelho. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Beleza, agora com o meu lindo quadro aqui, você vai entender um pouquinho o que eu estava querendo falar para você de Romanos 3,23. Você vai entender aqui nesse quadro. Meu lindo desenho, espero que você não leve muito a mal, mas vai te ajudar a compreender melhor o que eu estou querendo te explicar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender, no princípio, né? Deus, o homem, tá aqui o homem, ó. Lindo desenho, já disse, linda arte, mas acredito que isso vai te ajudar a compreender bem. Então aqui tá o homem e
Vamos criar aqui Deus, né? Tem que ser grandão. Aqui tá Deus. Então, homem e Deus eram conectados, andavam juntos. Mas aí houve o pecado, né? E aí, com o pecado, a separação. E justamente do que a gente está lendo e falando de Romanos 3:23 ali, que a gente entende isso. Então, o que acontece? O homem, deixa eu até tirar ele aqui, e o que acontece? Ele se afasta de Deus. O homem se afasta de Deus. E a gente tem que compreender isso, que a gente tem que pensar, quando o homem peca, Deus se afasta. Não. É o homem que vai para longe, é o homem que segue outros caminhos e ele se afasta. Mas com o pecado aconteceu uma grande tragédia, né? Aconteceu entre Deus e o homem, aconteceu isso daqui. Aconteceu um abismo, né? Nesse abismo feroz aí, Deus e o homem, eles se afastam. E surge esse grande abismo, essa grande separação entre Deus e o homem. Separação qual a gente vem a entender, né, que existiu o pecado, né? Quero colocar para você aqui o pecado para você. E aí a gente começa a entender bem o capítulo de Romanos. Então, entre Deus e o homem existiu esse abismo que está ali. Quando vem um pecado, então há esse abismo. E a gente vai começar a entender aqui bem o que é o evangelho. Quando vem Jesus. Porque quando vem Jesus, a parada, o negócio fica diferente. Porque aí Jesus, ele traz algo sobrenatural que a gente vê em João capítulo 1, versículo 12. E a gente vendo isso, o que acontece? Jesus, ele vem e ele conecta o homem a Deus. E ele apaga o pecado. Então, quando vem Jesus, ele liga novamente o homem a Deus. Jesus, ele faz essa conexão, ele faz essa ligação do homem a Deus. Jesus, através da cruz, ele faz essa ligação, ele leva novamente o homem a Deus. Ele faz essa ponte que está na cruz, né? Eu acho que fica melhor a gente... Essa ponte aqui que está bem na cruz, ele liga novamente. Eu vou clicando aqui para você entender os pontos da cruz. Ele faz essa ligação e Jesus, ele conecta novamente o homem a Deus, trazendo para perto. E aqui a gente começa a entender o que é a mensagem do evangelho. Então, a mensagem do evangelho, ela faz isso, ela faz essa ligação. E aqui, através da cruz, a gente começa a entender o centro do evangelho, do que a gente vai falar agora, a mensagem do evangelho, a mensagem que o evangelho traz, através da cruz, através de Cristo, que Cristo nos ligue diretamente ao Senhor, o nosso Deus. Então, quando a gente viu, espero que você tenha gostado do meu desenho aí, né? É para te ajudar a ilustrar nesse abismo. Então, quando acontece esse abismo que você viu no meu desenho, esse abismo, essa separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, ela se dá pelo pecado. Aquilo que estava em Romanos 3:23, pois o homem foi destituído da graça, da glória de Deus, e aí Jesus, ele traz isso, novamente essa aliança, novamente essa ponte, a cruz é como essa ponte, e justamente tá dizendo o que está escrito em João 1:12, quando ele fala, olha, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Então, Jesus, ele nos liga novamente a Deus. Então, a mensagem principal do evangelho é amor e perdão. Amor e perdão. Por isso que nesse vídeo, nesse pequeno vídeo até, eu quero que o teu coração se encha do amor de Deus e que você saiba que o nosso Senhor Deus, ele já nos perdoou. Então, a mensagem do evangelho dessas boas notícias, é anunciar que tem um amor grande de um Deus para nós, que ele já nos perdoou. E aqueles que recebem Jesus, aqueles que creem no seu nome, esses que têm relacionamento com Cristo, esses ele nos dá o direito, aquele direito que foi perdido pelo pecado, que diz em Romanos 3:23, ele nos dá o direito de sermos filhos. Essa é a mensagem do evangelho, é falar sobre o amor e falar sobre perdão. Eu espero que o teu coração seja cheio do amor de Deus, que você saiba que ele já te perdoou. E eu te convido a, muito mais do que compreender, viver o evangelho. O evangelho genuíno é aquele que nós recebemos o amor, recebemos o perdão e levamos ao próximo. E levamos aqueles que necessitam de amor e aqueles que necessitam ser perdoados, aqueles que necessitam se sentir perdoados. Que você possa levar o amor de Deus e que você possa anunciar o amor de Deus àquele que nos amou tanto, que entregou seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é uma série de vídeos que vamos falar sobre o Evangelho. E esse é o primeiro. Não sei se você tá vendo esse vídeo recente, que você vê depois, talvez em algum lugar aqui vai aparecer o link dos próximos vídeos, mas se não, fica atento. Por isso que eu digo, ativa o sininho, para que você possa ficar atento aos próximos vídeos dessa série Evangelho. Esse é o primeiro de muitos que teremos falando sobre o Evangelho e entre outras coisas. Então fica ligadinho por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de seguir, deixa teu joinha, ativa a sinaleta aí pra ficar por dentro de tudo. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço e até mais.